Os meus 3 partos foi parto normal, né? No caso, é o nome que dizem aqui na Terra. Isso, parto vaginal. Esse ato da força da mãe fazer, né, a expulsão, digamos assim, né, do bebê na hora do parto, pode vir a causar algum trauma para o bebê, principalmente em relação, por exemplo, à pressão na cabeça? Não. Qual mãe e qual filho que quer sair do colo da mãe? Não tem nenhum filho que quer sair do colo da mãe. Não reconheço. Então já respondi a pergunta. Ou não? O que eu ouvi dizer é que quando o bebê passa pelo canal útero e vagina, ele já esses órgãos pressionando já faz a massagem para a criança em todos os órgãos dele, como é que a gente diz, nas células do corpo, né? Já faz a massagem que é para ele já. Na verdade, Lourdinha, isso que você está falando se chama mundo da forma. É neste momento que a criança inicia a existir. Enquanto o bebê está dentro do mundo interno da mãe, na barriga, o que vocês veem se chama holografia. Isso que você está falando se chama criação. Moldando o corpo. Os músculos, os nervos, todos os... Exatamente. Mas não responderam a primeira pergunta. Quem é que entendeu a minha resposta? Sobre o parto? Isso. Quer dizer que o filho, essa expulsão é porque o filho não quer sair de perto da mãe. Então esse ato do colo da mãe. Seria como um acorde para a vida externa. Enfrenta o mundo. Alguém mais tem outra opinião? Não sei. Acho que como se fosse um tirar a força. Como é que é? Tipo, estão puxando ele para uma realidade onde ele não quer ir longe da mãe. Não. O Pedro acertou. E quando é cesárea? Que nenhuma criança quer sair do colo da mãe. Você imagina, Fabiana, se você não fizesse movimento nenhum, nem contração nenhuma. Apesar da contração ser natural e involuntária, sim, se você não fazer força para o seu filho nascer, que força que teu filho vai ter? A força que tu faz no parto é a mesma força que tu doa para o teu filho. E quando é cesárea? Eu ia perguntar, quando é cesárea, que daí não faz força. O filho mole. E não sabe por quê. Não dá para generalizar, sim, óbvio, mas a maioria. Desculpe, comandante, eu não ouvi a sua resposta. Quando se nasce um filho, qual que você não viu nem a primeira? Sobre a cesárea. A cesárea. Você, quando faz um parto não natural, você tira a força do seu filho. E que casos assim, desculpe, tem casos que a mãe não ganha, e é interessante que vem assim, ó, na família, uma sequência, né, dos descendentes não consegue, vamos dizer assim, não conseguem
ter o filho com parto natural, normal, tem que ser cesárea. É a mesma forma, quer dizer, cesárea é Quem cesárea. disse que não consegue? Vamos começar por aí. Não, eu tenho caso, comandante, eu tenho caso na família. Não, Tenho eu caso na sei. família Mas quem disse que o ser não consegue? que a pessoa teve, assim, ó, não desencarnou naquele momento porque não era o momento, mas teve 3 paradas cardíacas porque forçaram um parto normal, que ela não teve condições, e no fim, quer dizer, nasceu a criança e achou que, mas não era gêmeo, nasceu o outro, não, o útero saiu tudo, aí tiveram que fazer a cesárea para botar o útero para dentro, que ela não forçaram um parto normal, que ela não teria condições de ter a criança com parto normal. Não. Vamos ver assim, ó. Não forçaram o parto normal. Forçaram o parto artificial. O parto normal, você pode se esgotar e ir além. Que foi o que aconteceu. Nasceu a criança e veio o útero junto. Isso. Então, não tem nada aí de errado. Não que era para acontecer, mas o parto natural pode ser dado até seu próprio sangue. Melhor do que a artificial. Então, as chances de um ser que nasce através do túnel de luz, que é o parto natural, este é o famoso túnel de luz, que vocês não sabem para onde vão, da rede neural. Esse pode ser sempre manifestado na luz. Melhor do que o artificial. Mas não estou dizendo que é fácil. E esses casos são casos de karma. Então, sabe, comandante, que os seres não cumpriram determinada vontade de si próprios. Então, provavelmente, essa mãe que você está dando exemplo, assim como existem outras mães na Terra, em algum momento da sua jornada evolutiva, não seguiu seu coração, neste exemplo, para ter um filho. Fica procrastinando. Sim. Porque Uma característica, muitas vezes, os seres, eles querem ter filho. Mas daí deixam para ter filho lá no fim da vida, por exemplo. Aí quem sabe, comandante, é impressionante isso. Não é? Quanto que se vê, né? Como, comandante? Por exemplo, muitos seres dizem assim durante a vida que não querem ter filhos. Aí, no final da vida, conhece um ser que ama. Aí decide ter filho. Aí vai ter esse filho, muitas vezes, e já não existe mais vitalidade para suportar a luz. Aí desencarna. Quem sofre? O filho. Por irresponsabilidade. Não podemos dizer que foi uma fatalidade. Não. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã.
mas tem que ter um pouco de discernimento, principalmente quando se fala sobre vidas. Parece que é um brinquedo. E a inseminação artificial, comandante? Você já falou a palavra, se você ouvir o que você disse. Artificial. Isso. Até Vai ter já... um aspecto não tão humanizado. E assim, ó, até o senhor já falou numa live, mas como tem sempre pessoas novas, né, assistindo o canal, assistindo as lives, o senhor não se importa de repetir, o senhor já respondeu essa minha pergunta. De ser feita uma inseminação artificial, sêmen do pai, sêmen da mãe, in vitro, e injetado numa barriga de aluguel. Aí vocês querem matar as crianças. Aí qual o comprometimento do pai, da mãe e da criança? E Não. da que serviu de barriga? Aí vocês estão enlouquecendo. Perderam totalmente a discrepância do divino. E há comprometimento para os pais que recorreram a essa técnica, e há comprometimento para a criança que passou por essa técnica. Vamos falar assim, ó, fica mais fácil. Vamos falar de Terra. Porque a nível cósmico, se eu for responder isso, seriam tantas variáveis de respostas que eu ficaria aqui respondendo até amanhã. Então, vou responder assim, Leila. A partir do ano provável, uma previsão, do ano 2032, aqui na Terra, a frota dourada assume diretamente a energia crística da Terra. Neste processo, qualquer tipo de ação humana que coloque em risco o processo evolutivo daquele ser que vai nascer será inadmissível. Então, assim, não é só o pai e a mãe que têm o sonho de ter um filho. É muito mais profundo que isso. É aquela criança que vai nascer numa consciência totalmente perturbada. Imagina quando essa criança crescer, a confusão emocional que vai ser nessa criança somente para alisar o ego do ser humano. Sem contar as feridas que a alma desta criança já vai nascer. Sem naturalmente compreender por lei divina, pela sua própria natureza e incompreensão dos seus próprios instintos, ainda as suas faculdades não evoluídas, quem era a mãe? Quem é o pai? Então, muitas vezes, é muito mais egoísmo do que realizar um sonho. Engraçado, todos querem ser Cristo, mas ninguém quer pagar o preço. E todos querem ter filho, mas nem gerar o próprio filho querem. Então, que sentido é esse de vida hipócrita? Para mim, isso não é um ser humano. Para mim, é um ser que tem que se retratar com o universo. E aqueles que fizeram isso, pode acreditar que o pai vai chamar e vai botar para lavar banheiro. E, comandante, no caso, a que serviu de barriga de aluguel,
que logicamente que tem que pagar um valor e às vezes bem elevado, né? Cobram para ser a barriga de aluguel. Também vai ter comprometimento. Isso não é barriga de aluguel. Isso é prostituição. De uma forma ou de outra está vendendo o corpo. Exato, é prostituição. Seria diferente, assim, por exemplo, uma mãe que vai servir de barriga de aluguel para sua filha por qualquer situação que a filha não. É diferente a situação da mãe que vai servir de barriga de aluguel para sua filha do que essa que é contratada ou mas veja assim, Lela, acho que vocês não entenderam a resposta da primeira. Porque na questão não é você a barriga de aluguel. Não é você o pai e não é você a mãe. E nem mesmo o médico que vai fazer a inseminação. Mas sim a criança que vai nascer. Entendeu? Sim. E essa barriga de aluguel vai lavar muito banheiro. Vai trabalhar muito em zonas densas, zonas negativas, zonas de sofrimento. E não vai ter apoio da luz, não. Fisicamente ou espiritualmente falando? Ambos. Ambos. Tudo que vocês fazem fisicamente